É prazer estar convosco. Es un placer estar con vosotros. Hoje eu e a Isabel fomos à praia. Hoy Isabel y yo fuimos a la playa E tivemos bom tempo juntos. y pasamos un buen tiempo juntos. A nossa semana normalmente é juntos, mas não estamos juntos. Nuestra semana normalmente estamos estar juntos, juntos pero geograficamente, mas não estamos. geográficamente estamos juntos, pero no estamos juntos. E quando saímos temos também essa oportunidade de ter algum tempo juntos. Y cuando salimos tenemos también esta oportunidad de tener algún tiempo juntos. Porque em casa é muito difícil encontrar às vezes esse tempo. Porque en casa es muy difícil en ocasiones encontrar el tiempo. Quantos estiveram ontem à noite? ¿Cuántos estuvieron ayer por la noche? É melhor ao contrário. Quantos não tiveram? ¿Cuántos no estuvieron? Ok. Ontem nós tentámos pôr alguma fundação naquilo que vamos dizer hoje. Ayer intentamos poner el fundamento de lo que vamos a decir hoy. E era bom pensarmos nisso, no que refletíamos ontem. Y es bueno pensar en lo que reflexionábamos ayer, Porque essa é a base daquilo que a Igreja é e faz. porque esa es la base de aquello que la Iglesia es y hace. Nós vamos ler outra vez os dois textos de ontem. Vamos a leer otra vez los dos textos de ayer E depois vamos pensar em alguns aspectos práticos do remédio para não enfraquecer. y después pensaremos algunos aspectos prácticos del remedio para no debilitarse. Estamos a pensar nas pessoas, Vamos a pensar en las personas, nos relacionamentos, en las relaciones, nas organizações en las e, organizaciones claro, na igreja local. É isso que nos traz aqui. y, claro, en la Iglesia local, que es lo que nos trae aquí. Então, Hebreus capítulo 10, Entonces, Hebreos capítulo 10, e vamos ler do versículo 19 ao versículo 25. y vamos a leer desde el versículo 19 al 25. Dice así: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. E Coríntios, 1 Coríntios 11, Y Primera de Corintios 11, versículo 17 ao versículo 33. del versículo 17 al 33. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunid vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed,
Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Pai, nós damos-te graças pela tua palavra, Padre, te damos gracias por tu palabra, damos-te graças pela tua natureza expressa em Jesus, te damos gracias por tu naturaleza expresada en Jesús, pelo teu amor por nós, por tu amor por nosotros, por tudo aquilo que tu fizeste por nós. por todo aquello que tú hiciste por nosotros. Eis-nos diante de ti Nos hallamos delante de ti para fazermos a tua vontade, para hacer tu voluntad, para sermos como Jesus, para ser como Jesús, uns para os outros, uno para los otros, para todos aqueles que estão à nossa volta, para todos aquellos que nos rodean, a nossa cidade, nuestra ciudad, o local de trabalho, a família, a escola, nuestro lugar de trabajo, la familia, la escuela, o lugar onde habitamos. el lugar donde vivimos. Usa-nos nas tuas mãos. Úsanos, Señor. Amém. Amén. Eu partilhei estes princípios na nossa igreja em Lisboa Compartí estos principios en nuestra iglesia en Lisboa e eu comecei por pensar quando é que as organizações enfraquecem? O que é preciso acontecer para que determinado organismo enfraqueça? y empecé pensando qué necesita acontecer para que determinado organismo se debilite. E às vezes é mais fácil perceber isso noutras estruturas que não a igreja. Y a veces es más sencillo percibir esto en otras estructuras que no son la iglesia. Mas é exatamente os mesmos princípios que acontecem na igreja. Pero son los mismos principios los que suceden en la iglesia. Quando, por exemplo, nós lemos as cartas do apóstolo João, Cuando, por ejemplo, leemos las cartas del apóstol Juan, João está preocupado com o estado da igreja. Juan está preocupado con el estado de la iglesia. Por um lado, João está a viver muita perseguição. Por un lado, Juan está viviendo mucha A persecución. igreja primitiva está a viver muita perseguição. La iglesia primitiva estaba viviendo mucha persecución, Mas não era apenas o problema da perseguição. pero no era tan solo el problema de la persecución, Era que o amor dos irmãos na igreja já não era alguma coisa prática. sino que también el amor de los hermanos en la iglesia ya no era una cosa práctica. A ênfase do apóstolo João é esta. El énfasis del apóstol Juan es este. Até que João, que é o último dos apóstolos a falecer, Hasta até que que João, Juan que é o último es el dos último de los apóstolos apóstoles a falecer, a a morrer, morir, perdón. desculpa, Fallecer. não. João era o mais novo dos discípulos Juan era el más joven de los discípulos e também foi o que morreu mais tarde. y también fue el que murió más tarde. Logo, ele tem a possibilidade de perceber de forma mais longínqua, mais longe, aonde a igreja foi.
Entonces él tuvo la posibilidad de percibir de forma más extendida hacia dónde se encaminó la iglesia, porque ele foi o que mais viveu. porque fue el que más vivió. Por exemplo, ler o livro do Apocalipse, Por ejemplo, leer el libro de Apocalipsis, que é um texto escrito cerca de 80, 70 a 90 anos depois de Jesus ter ascendido. que es un texto que fue escrito 70, 70, 90 años después de que Jesús ascendiese. Vocês entendem? A igreja já viveu ali algumas décadas. La iglesia ya había vivido algunas décadas E João ficou muito angustiado y Juan se quedó muy angustiado por três razões fundamentais. por 3 razones fundamentales. Ele está preso Él está preso em Patmos, en Pátimos, na ilha de Patmos. en la isla de Patmos. A igreja está a ser severamente perseguida La iglesia está siendo severamente perseguida e João tem a sensação que o amor da igreja está a esfriar. y Juan tiene la sensación de que el amor de la iglesia se había enfriado. E João está muito preocupado. Y Juan está preocupado. Aqui há muitos Messis do som. Hay muchos Messi del sonido por aquí. E João chora, lamenta, ele está desesperado. Y Juan llora, lamenta, está desesperado. Esse é o contexto do Apocalipse. Este es el contexto de Apocalipsis. Mas sabem o que é que significa Apocalipse? Mas, ¿sabéis qué significa Apocalipsis? Significa revelação, Significa revelación, não catástrofe, no catástrofe, mas revelação. sino revelación. Eu ainda hoje saí com a Isabel. Todavía hoy Saí com a Isabel. salieron con Saí, Isabel, sim. sí, E à nossa frente estava um transporte público, En nuestra frente está un autobús um autobus, com publicidade con publicidad, a um circo que vai chegar a Maiorca. un círculo, Um circo, un circo que llegó a Mallorca. não um círculo, No un círculo, un circo, mas hermano. circo. É parecido. No tanto. Não, a palavra é parecida. E o circo, o nome do circo, do espetáculo era Apocalipse. Y el nombre del circo, del espectáculo, era Apocalipsis. E vai ser um espetáculo de circo com monstros e assim cenas de terror Y será un espectáculo con monstruos y escenas de terror. e chama-se Apocalipse. Y se llama Apocalipsis. Isso é o que está no imaginário das pessoas. Y eso es lo que está en el pensamiento de las personas. Apocalipse, Apocalipsis, tragédia. tragedia. Mas para João, Pero para Juan, Apocalipse Apocalipsis é alegria, es alegría, é revelação es revelación de que Deus está no trono. de que Dios está en el trono. Fizemos uma série de Apocalipse em Lisboa Hicimos una serie acerca de Apocalipsis en Lisboa e revolucionou a forma de muita gente pensar, ou pelo menos começou. y revolucionó, o por lo menos comenzó a revolucionar la forma en que la gente pensaba. João está muito angustiado Juan está muy angustiado por causa de tudo o que já vos disse, preso, perseguição da igreja e a falta do amor entre os irmãos. por causa de todo lo que ya mencionamos. Estaba preso, había persecución en la iglesia y faltaba amor entre los hermanos. E uma vez mais, Y una vez más, ele tem noção él tiene de noción que Deus está no trono. de que Dios está en el trono. E nós precisávamos, e todos nós precisamos dessa revelação e desse entendimento Y todos nosotros necesitamos de esa revelación y de ese entendimiento para não termos medo do que estamos a viver para no tener miedo de lo que vamos a vivir e irmos em frente. y salir adelante, ir hacia el frente. Porque Deus está no controle da história da humanidade. Porque Dios controla la historia de la humanidad. E Deus tem os seus Y Dios tiene los suyos que Ele usa para estabelecer o seu reino. y Él los usa para establecer su reino.
E é nessa perspectiva que eu estou a partilhar alguns destes. Y es en esta Principios. perspectiva que yo quiero compartir algunos de estos principios. Então, por exemplo, numa organização, Por ejemplo, en una eu não organización, sei se aqui alguém tem uma empresa, yo no sé si aquí alguien tiene una empresa, e o que é que seria dessa empresa se os empregados fossem uma vez por mês? ¿qué pasaría con esta empresa si los empleados solo fuesen una vez por mes? Alguns, agora estou a falar só para os patrões, para os donos. Ahora estoy hablando solo para los patrones, para los dueños. Como é que seria se na tua empresa as pessoas só viessem uma, duas vezes por mês? ¿Qué pasaría si en tu empresa las personas solo van una o dos veces por Seja, mes? se não houvesse compromisso, Sea porque falta de compromiso, como é que seria? ¿cómo sería? Como é que seria uma escola se os alunos só fossem uma vez por mês? ¿Cómo duas vezes sería por mês? una escuela si los alumnos solo fuesen una o dos veces por mes? As estruturas enfraquecem, deixam de ter razão de ser. Las estructuras se debilitan, dejan de tener razón de ser. Então, alguns aspectos importantes a considerar, este é o primeiro. Entonces, de los aspectos importantes a considerar, este es el primero. Para que uma igreja não enfraqueça, Para que una iglesia no se debilite ou para que uma igreja fraca possa ser restabelecida. o para que una iglesia débil pueda ser restablecida, Em vez de virmos uma vez quando ninguém sabe quando vimos, en lugar de venir una vez o que nadie sepa cuándo venimos, ter um compromisso assumido tener un compromiso asumido, de ser um membro ativo. el compromiso de ser un miembro activo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Não é como o corpo, no es como el cuerpo, é o corpo. es el cuerpo. É diferente. Es diferente. E se somos membros de uma comunidade, Y si somos miembros de una comunidad, e se somos membros do corpo de Cristo, y si somos miembros del cuerpo de Cristo, a nossa influência tem que ter alguma continuidade, alguma consistência. nuestra influencia tiene que tener continuidad y Eu não consistencia. estou apenas a falar de ser assíduo às reuniões da igreja. No estoy hablando tan solo de acudir asiduamente a las reuniones de la iglesia. Por exemplo, eu não sei lá em Lisboa, Allí en Lisboa, quando uma família nos diz o domingo que vem nós não estamos na celebração, cuando una familia nos dice que no vendrá el siguiente domingo, porque vão estar com a família e querem estar com eles e partilhar a vida com eles. porque van a estar con la familia y quieren estar con ellos y compartir la vida con ellos, Eu fico feliz. yo me alegro. Eu digo, amém, seja uma influência. Amén, sed influencia. De forma contínua, assume isso. De forma continua, asumid esto. Não apenas uma vez por outra, No una vez cada tanto, mas estruturado, organizado. sino estructuralmente. O mesmo na igreja. Lo mismo en la iglesia. Nós lá em Lisboa, não sei como é que é aqui, Allí en Lisboa, no sé qué sucede aquí, nós temos pessoas que vêm uma vez, de 3 em 3 meses, tenemos personas que vienen una vez cada 3 meses e amém, não tem problema. y amén, no tengo problemas. Quer dizer, eu tenho problemas, mas eu não crio problema. Él tiene problemas, pero no crea problemas. de Eu esto. tenho problemas em digerir isso. Tiene problemas en digerir esto, Mas não vou vomitar para cima das pessoas. pero no vomita encima de las personas. Não. É o entendimento que elas têm. Es el entendimiento que ellos tienen. Mas a pergunta é esta. Pero la pregunta es la siguiente. Se toda a gente tivesse aquela frequência, Si toda la gente tuviese esta frecuencia, como é que estaria a estrutura? ¿cómo sería la estructura? ¿Qué pasaría? Não é? Eu acho que algumas pessoas, quando vêm ao domingo, Me parece que algunas personas cuando vienen los lá em domingos, Lisboa, allí en Lisboa, se a porta estiver fechada, si la puerta estuviese cerrada, eles diziam, pô, normal. dirían normal. Sim. ¿No? Já não vinha há 3 meses No venía desde hace 3 meses, e se calhar hoje toda a gente pensou não vir. toda la gente pensó no venir, Só eu é que pensei vir. solo yo pensé en venir. Em vez de vir de vez em quando, En vez de venir de vez en cuando, é importante perceber que pertencemos, es importante entender que pertenecemos, que estamos envolvidos,
que estamos involucrados, que há regularidade na comunhão e na partilha. que hay regularidad en la comunión y en compartir. Regularidade. Hay regularidad. E isso é muito importante. Y esto es muy importante. Essa é a razão por que o autor aos Hebreus fala sobre a importância de estarmos juntos, de programarmos estar juntos. Esta es la razón por la cual el autor a los Hebreos habla de la importancia de estar juntos, de programar cosas juntos. E não apenas no que acontece aqui nas casas que têm um palco. Y no tan solo lo que sucede aquí en las casas que tienen un palco, Os pequenos grupos, en los pequeños grupos, as atividades da comunidade. en las actividades de la comunidad. São aspectos importantes para considerar. Son aspectos importantes para considerar. Assumir compromisso. Asumir compromiso. Isso é importante para a nossa saúde, Eso es importante para nuestra salud, para a nossa fortaleza para nuestra e para fortaleza a fortaleza do todo, para a fortaleza do todo. y para fortaleza del todo. E estes textos falam-nos muito disso. Y estos textos nos hablan mucho acerca O de apóstolo esto. João põe muita ênfase nisso El também. apóstol Juan enfatiza esto mucho, Sobre termos compromissos na comunidade. sobre tener compromisos en la comunidad E ter compromissos para com a comunidade, a cidade. y tener compromisos para con la comunidad, para la ciudad. Não apenas quando existe uma catástrofe. No apenas cuando hay una catástrofe. A última vez que tivemos foi aquele momento em que houve muita chuva e uma tragédia. La última vez que estuvimos fue en aquel tiempo en que hubo mucha lluvia, mucha tragedia. Mas nós temos que pensar como é que podemos estar envolvidos na comunidade. Pero tenemos que pensar cómo es que podemos estar involucrados en la comunidad. E atenção, porque nós não estamos a dizer que todos têm que estar em tudo. Pero no estoy diciendo que todos tienen que estar en todo. Não é possível isso. No es posible esto. Mas a comunidade Pero la comunidad deve estar representada onde for preciso. tiene que estar representada donde fuere necesario. A comunidade La comunidad envolvida na comunidade, involucrada en la comunidad, na escola. en la escuela. Nesta altura estamos a querer desenvolver um programa lá em Lisboa. Allí en Lisboa estamos queriendo desarrollar un programa. Há muitas crianças que, por terem um mau ambiente familiar, Hay muchos niños que por tener un mal ambiente familiar têm um muito mau desempenho escolar. tienen un mal desempeño escolar. E descobrimos uma atividade, um programa Y descubrimos un programa, una actividad que é fundamentalmente feita por voluntários, que es fundamentalmente hecha por voluntarios, onde cada voluntário investe 1 hora por semana na vida de algum menino em determinada escola. donde cada voluntario invierte 1 hora semanal en la vida de un niño de determinada escuela. Isto é muito complexo. Esto es muy complejo. Tem que se conversar com a escola, Tiene que hablarse con la escuela, com os professores, con los profesores, com os pais, con los padres, com os voluntários na igreja. con los voluntarios en la iglesia. E depois há todo um programa Y después hay todo un programa de acompanhamento de acompañamiento dos trabalhos que as crianças trazem para fazer. de los trabajos que los niños traen para hacer. E um trabalho de mentoria Y un trabajo de mentorizar, personalizado. É personalizado, um voluntário por um aluno. un voluntario por alumno. E já há dados estatísticos que dizem que essas crianças estão a ter um desempenho escolar muito melhor do que tinham sem ter essa pessoa. Y ya tenemos estadísticas que dicen que este niño está teniendo un mejor desempeño escolar del que tenían cuando no tenían este voluntario. Nós não estamos a falar apenas da frequência do culto. No estamos hablando tan solo de la frecuencia del culto, Estamos a falar da frequência da intervenção e da participação. estamos hablando de la frecuencia de la intervención y de la Porque é participación. isso que fortalece as nossas ações. Porque es esto lo que fortalece nuestras acciones. É isso que fortalece o que estamos a construir. Es esto lo que fortalece lo que vamos a Quando construir. assumimos compromissos, mas depois faltamos, Cuando asumimos compromisos y después faltamos, de alguma maneira a estrutura fica enfraquecida. de alguna manera la estructura se debilita. É muito interessante pensar Es muy interesante pensar que o autor do livro aos Hebreus que el autor del libro a los Hebreos está a encorajar que a igreja não deixe de se reunir, nem de se reunir com quem não conhece Jesus. anima a la iglesia a que no se deje de reunir ni de reunirse con quien no conoce a Jesús Num ambiente de perseguição. en un ambiente de persecución. Eu estive em Mariupol, como creio que já disse. Yo estuve en Mariupol, creo que ya hablé sobre ello,
na Ucrânia en Ucrania e vim impressionado uma vez mais. y regresé impresionado. Irmãos num ambiente hostil, de conflito, Hermanos en un ambiente hostil, de conflicto, persistentes. persistentes, Porque eles percebem porque ellos perciben que essa é uma das maneiras de nos fortalecermos uns aos outros. que esa es una de las maneras de fortalecernos los unos a los otros. Eles fortaleceram a minha fé. Ellos fortalecieron mi fe. É verdade que eu vim de uma grande distância para estar com eles, Es verdad que yo vine de una gran distancia, de muy lejos para estar con ellos, com conforto. con comodidad. Voo, 2 voos 2 vuelos, e 16 horas de comboio, 16 horas de convoy, mas tranquilo. pero tranquilo. De trem, De tren, mas tranquilo. pero tranquilo. Eles não. Ellos no. Eles vieram com risco Ellos vinieron con riesgo de não regressar, de no regresar, mas vieram. pero vinieron. É um encorajamento para nós. Nos anima, Em vez de vir uma vez por outra, en lugar de venir una vez cada tanto, ser consistentes na nossa participação. ser consistentes en nuestra participación. Não é vir em ocasiões especiais, No es venir en ocasiones especiales, é descobrir que estarmos juntos é especial. es descubrir que estar juntos es especial. Eu vou dizer-vos assim, Voy a decir lo siguiente, así. há encontros Hay encuentros em que eu não preciso de pregar para ter muito prazer em vir. en que yo no necesito predicar para encontrar placer en venir. Só estar com as pessoas Solo estar con las personas é para mim um prazer. es para mí un placer. Pela relação, pela comunhão, pela partilha. Por la relación, por la comunión, por lo que se comparte. É isso que dentro de algumas semanas vai de novo acontecer aqui em Maiorca. Es eso que acontecerá de aquí a algunas semanas en Mallorca, Com gente que vem do Brasil, da Inglaterra, de Lisboa, para estarmos juntos. con gente que viene de Brasil, de Inglaterra, de Lisboa, para estar juntos. Eu sei que isso ainda não está falado, Yo sé que aún no está hablado esto, mas isso não é por falta de organização do pastor Daniel, pero no ha sucedido Ni de por equipa. falta de organización del pastor nem da Daniel vossa equipa. ni de vuestro equipo. É por falta de organização de quem vem. Es por falta de organización de quien viene, Mas vem. pero viene. Mas vem. E vimos por causa disso, comunhão, Vimos por caso de esto comunión, partilha. compartir. Isso é tão importante. Eso es tan importante. Isso fortalece-nos. Eso nos fortalece. Vocês estão muito animados hoje. Hoy estáis muy animados. Bom, há uma coisa importante. Em vez de envolvidos em nada, Hay una cosa muy importante. En lugar de estar involucrados en nada, envolvidos em alguma coisa. involucrados en alguna cosa. Na nossa comunidade, En nuestra comunidad há este cuidado. tenemos este cuidado. Você sabe, há pessoas que se dispõem a se envolverem em tudo. Hay personas que quieren involucrarse en todo E a gente diz, não, tu já tens coisas a mais. y nosotros decimos, no, tú tienes cosas A suficientes. tua família precisa, Tu familia o teu necesita, casamento precisa, tu esposa necesita os teus esposo, filhos precisam. tus hijos necesitan. Vocês entendem? ¿Entendéis? Mas a ideia é que todos estejamos envolvidos em alguma coisa. Pero la idea es que todos estemos involucrados en alguna cosa. Por exemplo, envolvidos em alguma coisa Por ejemplo, involucrados en alguna cosa, é a possibilidade de estabelecermos relacionamentos significativos. tenemos la posibilidad de establecer relaciones significativas. A grande reunião não faz isso por nós. La reunión grande no hace esto por nosotros. Mas essa oportunidade de estar junto, comer junto, partilhar junto, Sino esa oportunidad de estar juntos, comer juntos, compartir juntos. envolvidos em alguma coisa é muito importante. Involucrarse en alguna cosa es muy importante. O benefício de estar envolvido El beneficio de involucrarse é muito mais do que uma tarefa feita. es mucho más que una tarea hecha, Uma tarefa, Uma uma tarefa, ação feita. una acción hecha. É a comunhão. Es la comunión. Alguma vez a gente pensa em pessoas, em grupos de trabalho para alcançarem determinado objetivo. A veces las personas piensan en determinadas personas en los grupos de trabajo para alcanzar determinado objetivo. Mas o mais importante de tudo
Pero lo más importante de todo é a relação. es la relación. É o que acontece enquanto a gente faz coisas. Es lo que sucede cuando las personas hacen cosas. Eu, há mês atrás, estive em Israel Hace un mes estuve en Israel com conjunto de pessoas que foram a Israel. Éramos 50. con un conjunto de personas que fueron a Israel, éramos 50. Uma agência tratou disso e convidou-me para eu ir com o grupo. Una agencia organizó esto y me invitó para ir con el grupo E para um ano vamos fazer isso outra vez. y probablemente haremos esto de nuevo. Quando estávamos no aeroporto, Cuando estábamos en el aeropuerto, vejo chegar um homem vi llegar un hombre que eu não conhecia, que no conocía, cristão, cristiano, que veio do Brasil, que vino de de Brasil propósito, a propósito para estar naquela excursão. para estar en aquella excursión. De um olho, De un ojo, ele via 5%, él veía un 5% e do outro olho, y del otro ojo ele via 2%. veía un 2%. E eu perguntei a mim, Y yo me pregunté a mí mismo, o que é que este homem está aqui a fazer? ¿qué está haciendo este hombre aquí? Nós vamos em turismo Vamos a hacer turismo. e fundamentalmente é preciso ver. Y fundamentalmente es necesario ver. Vamos estar em diferentes lugares e é importante ver. Vamos a estar en diferentes lugares y es importante O que é ver. que este homem está aqui a fazer? ¿Qué está haciendo este hombre aquí? Uma pessoa de família veio com ele até o aeroporto Una persona familiar de él vino con él hasta el aeropuerto e veio ter comigo e com o guia e com mais uma pessoa do grupo que responsável y habló conmigo, con el guía y con alguna otra persona del grupo e responsable disse assim, y dijo así, por favor, por favor, cuidem do meu tio, cuidad de mi tío, porque ele não vê. porque él no ve. E se vocês o perdem no grupo, Y si vosotros lo perdéis en el grupo, vai ser uma tragédia. va a ser una tragedia. E eu, hã? Era um homem com perto de 70 anos, Y era un hombre que tenía alrededor de 70 años, mas em forma. pero en forma. Não tinha airbag, No tenía airbag, em forma. en forma. Vocês riram-se de mim. ¿Se estáis riendo de mí? Essa é outra coisa que temos que aprender. Esa es otra cosa que tenemos que aprender. A rir uns dos outros. A reírnos los unos de los otros, Sem maldade, sin maldad, com liberdade. con libertad. Bom, Bien. a viagem começou. El viaje comenzó E uma preocupação enorme começou, porque podíamos perder o homem na viagem. y teníamos una preocupación enorme porque podíamos perder este hombre. O dono da agência El dueño de la agencia ficou doente. se enfermó. O que é que vai ser de mim se este homem se perde? ¿Qué va a ser de mí si este hombre se pierde? Porque é o dono da empresa. Porque soy el dueño de la empresa. E eu perguntei, o que é que este homem vem fazer? Y yo me preguntaba, ¿qué vino a hacer este hombre? Eu vou dizer-vos assim. Voy a decir así. Por causa daquele homem, Por causa de aquel hombre, o grupo el grupo foi o melhor grupo com quem eu viajei e eu já fiz algumas dessas viagens. fue el mejor grupo con el que yo viajé y yo he hecho unos cuantos viajes. Toda a gente se centrou na ajuda ao homem. Toda la gente se centró en ayudar al hombre. Todos estavam a perguntar, onde é que está o Luís? Onde é que está o Luís? Todos preguntaban, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Mas com um bom espírito. Pero con buen espíritu, Cuidar dele. cuidar de él. Às tantas, na excursão, En aquella excursión era tão importante conhecer Israel era tan importante conocer Israel e ouvir o que eu tinha para dizer, y escuchar lo que yo tenía para decir, como saber onde é que está o Luís. como saber dónde está Luis. Eu não estou a exagerar. No estoy exagerando. Foi assim, Fue así, assim. así. À noite, Por la noche, por 2 noites, por 2 noches, reunimos-nos para partilhar. nos reunimos para compartir. E aquele acontecimento Y aquel acontecimiento quebrou uma série de barreiras entre as pessoas. rompió una serie de barreras entre las O personas. grupo tinha cristãos, não cristãos, ateus, tinha todo o tipo de pessoas. En el grupo había cristianos, no cristianos, ateos, todo tipo de Tinha personas. gente zangada com igrejas e com pastores. Había gente decepcionada con la iglesia, con los pastores. Havia isso tudo. Había todo. No fim de 7 dias, Al final de los 7 días, incrível. increíble. Mais importante do que a tarefa Más importante que la tarea, que el é trabajo, estar. es estar.
Nós temos gente na nossa comunidade Tenemos gente en nuestra comunidad que nesta altura que a esta altura não sobe ao púlpito para cantar. no se sube al púlpito para cantar, Está num momento de reflexão pessoal. está en un momento de reflexión personal, Não precisa de disciplina, no necesita de disciplina porque ele pôs disciplina sobre si mesmo. porque él se pone de disciplina sobre sí mismo. Ele diz, eu não estou em condições. Él dice, no estoy en condiciones. E ele perguntou assim, Y preguntó de esta manera, mas eu posso ir à mesma aos ensaios? ¿pero puedo ir a los ensayos? E a gente disse, claro, Y dijimos, sí. mais importante do que tu cantares em cima Más importante de que tú cantes en la tarima é tu estás envolvido conosco. es que tú estés involucrado con nosotros. Porque mais importante do que a tarefa Porque más importante que la tarea é a companhia. es la compañía. E é o que acontece Y es quando lo que estamos sucede juntos. cuando estamos juntos. Quando cada está envolvido para o bem do todo. Cuando cada uno está involucrado para el bien de todos. Organizem-se. Organizaos. Organizemos-nos nesse sentido. para Organicémonos estarmos en este envolvidos. sentido para estar involucrados. Há muita gente que está envolvida em departamentos Hay mucha gente que está envuelta en ministerios e que não sabe trabalhar com algumas coisas, y que no saben trabajar con algunas mas cosas, estão a aprender. pero están aprendiendo. Por exemplo, os nossos filhos, os adolescentes, é importantíssimo estarem envolvidos. Por ejemplo, para nuestros hijos, para nuestros adolescentes, es muy importante estar involucrados E as famílias organizarem a agenda para que todos possamos estar envolvidos. y que las familias organicen la agenda para que todos podamos estar involucrados. Ora, em vez de envolvidos em nada, Ahora, en lugar de estar envueltos en nada, envolvidos em alguma coisa. involucrados en alguna cosa, Isso fortalece a nossa vida, eso fortalece nuestra vida, a comunidade la comunidad e a comunidade y la comunidad e a cidade. y la ciudad. Outro princípio importante Otro principio importante, é fazer o que é necessário, hacer lo que es necesario, não somente o que gostamos. no solamente lo que nos gusta. Há gente que, quando pensa em fazer alguma coisa, pensa em fazer o que gosta. Hay personas que cuando piensan en hacer alguna cosa, piensan en hacer lo que les gusta. Mas mais importante do que fazer o que gostamos Pero más importante que hacer lo que nos gusta é perceber que há momentos es entender que hay momentos em que é preciso fazer o que é necessário. en que es preciso hacer lo que es necesario. E isso desenvolve em nós outro tipo de capacidades novas. Y eso desarrolla en nosotros otro tipo de capacidades nuevas. Enfrentar o desagradável Enfrentar lo que es desagradable e permanecer. y permanecer. Já agora, usando a história da nossa viagem a Israel, Ahora, usando la historia de nuestro viaje a Israel, as pessoas decidiram ter 2 noites, não estava no programa, de partilha. no estaba en el programa, pero las personas decidieron tener 2 noches de compartir. E eu não sabia como é que aquilo ia correr, não. Y yo no sabía qué iba a suceder, Mas eu já estou habituado a facilitar grupos difíceis. pero estoy habituado a facilitar grupos De vez em difíciles. quando encontro-me com pastores. De vez en cuando me encuentro con pastores. Estou a brincar. És uma broma. Estoy bromeando. És uma broma. E as pessoas estavam a falar de quão bom aquilo tinha sido. Las personas estaban hablando de qué bueno había sido aquello, Quão significativo para a vida e tal. qué significativo para su vida. E a dada altura eu pensei assim, Y en determinada altura yo pensé, isso não é muito bom. eso no es muy bueno, Porque, na verdade, porque en verdad até era bom que houvesse problemas. sería bueno que hubiese problemas. Porque seria nos problemas Porque sería en los problemas que veríamos que veríamos quem tem Cristo verdadeiramente. quién tiene a Cristo verdaderamente. Assim, ¿Así? foi tudo bom. Fue todo bien, Foi tudo fácil. todo fue fácil. Sério, as pessoas dizem, correu tudo tão bem, tão harmonioso, tão bem organizado, os hotéis tão bons, a comida tão boa. Las personas decían, sucedió todo muy bien, tan organizado, los hoteles preciosos, la comida muy buena, A guia muito boa, la guía muy buena, etc, etc. etcétera, etcétera. E eu disse, Y yo me dije, ainda bem que foi assim, bien que haya sido así, mas eu gostaria de perguntar
se as coisas não tivessem corrido bem, como é que os cristãos deste grupo influenciariam o grupo? Pero me hubiera gustado preguntar si las cosas no hubiesen sucedido como fueron, ¿cómo los cristianos de este grupo hubiesen influenciado al grupo? Uns criticavam, Unos criticaban, como é que os cristãos fariam? ¿qué harían los cristianos? E fruto dessa pergunta, Y fruto de esta pregunta, essa foi uma das reflexões daquela noite. fue una de las reflexiones de aquella noche. Então, nós temos que fazer o que for necessário, não apenas quando gostamos. Tenemos que hacer lo que sea necesario, no apenas lo que nos gusta. É disso que estes textos falam, Paulo fala disso. Es sobre esto que estos textos hablan. Pablo habla de esto, Da importância de estarmos com gente distinta de nós mesmos. de la importancia de estar con personas distintas de nosotros mismos. É um desafio, Es un desafío, mas é uma forma de crescermos e de nos fortalecermos e de fortalecermos o todo. pero es una forma de que crezcamos y, nos Em fortalezcamos y vez de fortalecemos fazer el o que todo. gostamos En lugar de hacer lo que nos gusta e nos apetece, y nos apetece, nós fazemos o que for necessário. hacemos lo que sea necesario. Esse é o Espírito de Cristo. Ese es el espíritu Esse de é o Cristo. Espírito da comunidade cristã. Ese es el espíritu de la comunidad A cristiana. cidade aguarda isso. La ciudad espera esto. Quarto lugar. Cuarto lugar, Em vez de não partilhar de forma profunda, en lugar de no compartir de forma profunda, desenvolver intencionalmente relacionamentos onde possamos partilhar profundamente. desarrollar intencionalmente relaciones donde podamos Onde podemos partilhar as nossas limitações. compartir nuestras limitaciones. Voltando à minha experiência recente, Volviendo a mi experiencia reciente, este homem que de um olho via 5% e do outro 2%, este hombre que de un ojo veía un 5% y del otro vocês 2%, estão a perguntar, mas como é que ele então, como é que foi? entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo le fue? Ele tinha 3 binóculos dentro de uma mala. Tenía 3 binóculos dentro de una maleta, Uns de grande potência unos de gran potencia e outros de menos em função da posição dele para o que y ele otros de estava a menor ver. potencia en función de la posición que tenía para ver lo que quería ver. E sem vergonha, Y sin vergüenza, assumiu a sua fraqueza, asumió su debilidad porque foi aceito como tal. porque fue aceptado como tal. Sem vergonha. Sin vergüenza. E na primeira noite da partilha, En la primera noche que ele compartimos, pediu a palavra. él pidió la palabra. E foi ele que nos disse agora de viva voz ao grupo Y fue él el que dijo de viva voz al grupo o que tinha acontecido com ele. lo que había sucedido con él. Homem só, Un hombre solo, a viver só, viviendo solo, mas que não se queria ficar pela sua limitação. pero que no quería quedarse en su limitación. Tinha muito medo de vir para um país que não conhecia, Tenía mucho miedo de venir a un país que no conocía, para um grupo que não conhecia. con un grupo que no conocía. Que ousadia! Ousadia ou loucura? Osadía, locura, Mas que bom! pero qué bueno. O grupo aceitou as limitações dele. El grupo aceptó sus Ele limitaciones. pôde partilhar a vida, o que está a viver. Él pudo compartir su vida, lo que estaba viviendo. Criaram um grupo de WhatsApp Crearon un grupo de WhatsApp e a toda a hora são mensagens, 50 pessoas. y a todo momento 50 personas, 50 mensajes. Eu vou lá uma vez por mês. Yo voy allí una vez por mes, Senão não faço outra coisa. no hago otra cosa. Mas para vos dizer que tem que haver intenção de estabelecer relacionamentos significativos. Pero quiero deciros que tiene que haber la intención de establecer relaciones significativas. A vida é privada, é verdade. La vida es privada y es verdad, Mas privada não significa proibido partilhar. pero privada no significa prohibido compartir. Vamos dizer isso? Vamos a ver. Privado Privado, não repetimos, significa no significa proibido partilhar. prohibido compartir. Vocês creem nisso? ¿Creéis esto? É porque isso fortalece-nos. Es porque esto nos E fortalece fortalece a comunidade. y fortalece la E comunidad fortalece as y famílias. fortalece las familias. Isso é tão importante. Esto es tan importante. Não, os nossos relacionamentos não podem ser superficiais. Nuestras relaciones no pueden ser superficiales. A nossa comunhão tem que ser na profundidade. Nuestra comunión tiene que ser profunda. Quinto lugar, Quinto lugar, para sairmos fortalecidos ou o remédio para não enfraquecer. para ser fortalecidos o el remedio para no debilitarse,
em vez de nada dar, en vez de no dar nada ou apenas em ocasiões especiais, o apenas dar en ocasiones especiales, contribuir com responsabilidade. contribuir con responsabilidad. Não apenas com generosidade, No tan solo con mas generosidad, com responsabilidade. sino con responsabilidad. Com responsabilidade. Con responsabilidad. Em nossa casa é assim, não é? En nuestra casa es así, ¿verdad? Nós temos responsabilidade, Tenemos responsabilidades, não é? ¿verdad? Na família, igreja, nós também temos En responsabilidade. la familia, en la iglesia también tenemos E é bom responsabilidades. ensinar os nossos filhos e quem chega sobre estes princípios. Y es bueno enseñar a nuestros hijos y a quienes llegan sobre estos Porque principios. onde não há esta contribuição responsável, Porque donde no hay una contribución responsable, há fraqueza. hay debilidad. Não deixar de investir No dejar de invertir dons, tempo, dinheiro. dones, tiempo, dinero. Mas eu estou a falar disto sempre com equilíbrio. Pero hablo de esto con equilibrio. Porque também o tempo e o dinheiro têm que ser pensado na família e nas nossas responsabilidades. Porque también es necesario pensar sobre el tiempo y el dinero, también sobre la familia y sobre nuestras Mas aquilo que Deus responsabilidades. está a fazer em nós e por intermédio de nós Pero aquello que Dios está haciendo en nosotros y a través de também é para nosotros ser encarado com responsabilidade. también debe de ser afrontado con responsabilidad. Não apenas em ocasiões especiais, No tan solo en ocasiones especiales, mas em todo o tempo. sino en todo tiempo. E isso é importante perceber. Y esto es importante entender esto. Outro aspecto que eu acho importante para sairmos fortalecidos e não enfraquecermos, Otro aspecto que encuentro importante para ser fortalecidos y no debilitados, envolver a família, involucrar a la familia, os filhos. los hijos. A igreja não é um lugar onde os meninos vêm assistir. La iglesia no es un lugar al que los niños asisten. A igreja é o lugar onde os meninos vêm aprender e participar. La iglesia es el lugar al que los niños vienen para aprender y participar. Se tem valor, Si tiene valor, temos que envolver os nossos filhos. tenemos que involucrar a nuestros hijos. Não fazer deles meros assistentes. No hacer de ellos meros asistentes. O que é bom na nossa vida dará também para envolver os filhos. Lo que es bueno en nuestra vida va a dar también para involucrar a los hijos. Nós estamos lá em Lisboa a encorajar os pais. Queremos en Lisboa estimular a los Estamos a padres. fazer isso. Estamos haciendo esto. A que os pais se envolvam em instituições na cidade ou na zona onde eles vivem. Animar a los padres a involucrarse en las instituciones de la ciudad o en la zona en la que viven, Para além do que fazemos na igreja. más allá de lo que hacemos en la iglesia, E envolverem-se juntamente com os filhos. y involucrarse en estas cosas juntamente con sus hijos. Eu fico contente A mí me alegra quando há uma família que diz assim para mim: cuando hay una familia que me dice, Pastor, nós vamos em família a Nova Iorque. Pastor, vamos en familia a Nueva York. Eu disse: Uau, Y boa. yo, bien, Eu já levei os nossos filhos lá. yo llevé a Tuve nuestros hijos allí. oportunidad. Tuve la oportunidad. Pastor, nós vamos a Amsterdão, por exemplo. Pastor, nosotros vamos a Ámsterdam, por ejemplo. Recentemente vamos a Berlim. Recientemente vamos a Berlín. Eu fico contente. Yo me alegro. Tempo diferente em família. Un tiempo diferente en familia. Mas quando eles me dizem, como recentemente uma mãe me disse, Pero cuando ellos me dicen, como me dijo una madre recientemente, que estavam a organizar uma viagem à África que estaban organizando un viaje a África e queriam levar os seus filhos com ela, y querían llevar a sus hijos con ellos para que eles percebam outras realidades, para que ellos conozcan otras realidades, outras necessidades. otras necesidades, Vai fazer pelos filhos deles aquilo que uma viagem a Nova Iorque não faz. eso va a hacer por sus hijos aquello que un viaje a Nueva York no hace. Vai fortalecê-los. Los va a fortalecer. Há uma mãe que lá na nossa igreja que fez isso com os dois filhos. Hay una madre allí en nuestra iglesia que hizo esto con los dos hijos. Quando os meninos chegaram, Cuando los niños llegaron, quiseram repartir os brinquedos, quisieron repartir sus juguetes, quiseram repartir o seu dinheiro. quisieron repartir sus dineros. Isto é um valor para nós. ¿Es esto valioso para nosotros? Envolver os filhos. Involucrar a nuestros hijos. Envolver aqueles que são mais novos na fé. Involucrar a aquellos que son más jóvenes en la fe. Vocês sabem, quem chega a um espaço destes e quem chegará ao espaço que vocês estão a construir, ¿Sabéis? Quien llega a un espacio como este y como el espacio que estamos construyendo,
e chega e tudo está feito, y llega y todo está hecho, sabe o que é que eles pensam? ¿sabe qué piensan ellos? Este é o lugar que eu procurava, Este es el lugar que yo necesitaba, onde eu não preciso fazer nada. donde no necesito hacer nada. Há meia dúzia deles que fazem tudo para que isto aconteça. Hay personas que hacen todo para que esto suceda. Essa não pode ser a nossa mentalidade. Esa no puede ser nuestra mentalidad. Envolver todos naquilo que é necessário. Involucrar a todos en aquello que fuera necesario. Expor as necessidades, sem medo. Exponer las necesidades sin miedo. Expor as pessoas às necessidades. Exponer a las personas a las necesidades. Agora mesmo, essa mulher lá na nossa igreja, antes de eu vir, tivemos um dia de muitos encontros. Ahora mismo esta mujer allí en nuestra iglesia, antes de venir tuvimos unos días de muchos E ela encuentros. ficou responsável. Ella fue responsable, Ficou na nosso encontro. se quedó responsable de aquel No encuentro. nosso encontro, por organizar com as famílias este tipo de viagens, quem queira na comunidade. De nuestro encuentro para organizar con las familias este tipo de viajes en la comunidad. Não a cidades muito bonitas, No a ciudades muy mas bonitas, a ministérios que a gente conhece, onde muitas coisas estão a acontecer. sino a ministerios que la gente conoce y donde están sucediendo muchas E onde cosas. nós, como igreja, podemos estabelecer o seu reino naquele metro quadrado. Y donde nosotros como iglesia podemos establecer su reino en aquel metro cuadrado. E os filhos envolvidos. Y los hijos Uma das involucrados. razões porque os nossos filhos, eu acho, eles amam a igreja e as pessoas que estão em necessidade. Una de las razones, pienso yo, por la cual nuestros hijos aman la iglesia y las personas que allí están, É porque a gente os envolveu nas necessidades. es porque la gente los involucró en las necesidades. Pusemos-los a essas necessidades. Los expusimos a estas E o necesidades. coração deles dilatou. Y el corazón de ellos se dilató. E sabe o que é que acontece mais? ¿Y sabéis qué sucede además? Quando nós encontramos quem precisa, Cuando nosotros encontramos a alguien que necesita, seja o que for, sea lo que fuere, nós encontramos Jesus. encontramos a Jesús. Há mistério nesses encontros. Hay un misterio en estos encuentros. Quando a gente vai ao encontro das necessidades, Cuando la gente sale al encuentro de las necesidades, é por isso que Jesus diz: a mim mesmo o fizeram. es por esto que Jesús dice, a mí mismo me lo hicieron. Alguns de nós achamos. É Jesus que diz: quando dás de comer a quem tem fome, Es Jesús quien dice, cuando das de comer a alguien que tiene a hambre, mim mesmo o deste. a mí mismo me diste. O que é que isso significa? ¿Qué significa? Esse gesto, essa ação, essa intenção, Ese gesto, esa acción, esa intención leva-nos a um encontro com Deus. nos lleva a un encuentro con Dios. É misterioso, Es misterioso, mas é muito verdade. pero es muy verdadero. E envolver os nossos filhos nisso é determinante. E involucrar a nuestros hijos en eso es determinante. Então, envolver a família Involucrar a la é a familia, forma de fortalecermos. É a E forma- fortalecermos a organização onde estamos. de fortalecernos y fortalecer la organización en la que estamos. Ser um encorajador em vez de somente um crítico. Animar en lugar de tan solo ser un crítico. Por isso os textos falam de nos animarmos uns aos outros. Por eso los textos hablan de animarnos los unos a los otros. Deus fez tudo o que tinha a fazer por nós, Dios hizo todo lo que tenía que hacer por mas nosotros, deixou uma parte essencial para nós fazermos uns com os outros e pela cidade. pero dejó una parte esencial para que hagamos los unos por los otros y con la ciudad. Nós não fomos chamados para criticar apenas. No fuimos llamados tan solo para criticar, Nós fomos chamados para fazer parte da solução. fuimos llamados para ser parte de la solución. Nós, os cristãos, quando vemos alguma coisa que está mal Nosotros los cristianos, cuando vemos algo que está mal ou em déficit, o en déficit, envolvemos-nos para arranjar uma solução. nos involucramos para encontrar una solución. Essa é a mentalidade Esa es la mentalidad do reino. del reino. Essa é a mentalidade de Deus. Esa es la mentalidad de Dios. Deus envolveu-se conosco, Dios se involucró con nosotros, não para nos criticar, no para criticarnos, mas para arranjar a solução. sino para hallar una solución. E ele disse: "E agora, Y Él dice, ahora, id id e solucionem. y solucionad. Sejam a solução, Sean solución, não a crítica." no crítica. É por isso que precisamos de cristãos na política, cristãos nas artes, cristãos em todo o lado, Y es por esto que necesitamos cristianos en política, en las artes, cristianos en todos lados, para sermos solução, para ser solución, sermos um encorajamento. para ser un estímulo. Eu não sei quantos de vocês concordam comigo, o encorajamento nunca é a mais. Yo no sé cuántos de vosotros estáis de acuerdo conmigo. El estímulo nunca está de más. El ánimo nunca está de más. Nunca. Nunca. Nunca há estímulo e encorajamento
que a gente diga, é demasiado. Nunca el estímulo o el ánimo que la gente diga, wow, es demasiado. Isso fortalece-nos, Eso nos fortalece, individualmente, mas também coletivamente. individual pero también colectivamente. Outro aspecto, Otro aspecto, e que tem a ver com os textos lidos e não lidos. y que tiene que ver con los textos que hemos leído antes. Em vez de não partilhar a nossa vivência, a nossa fé com ninguém, En lugar de no compartir nuestra vivencia, nuestra fe con nadie, partilhar sempre que possível compartir siempre que sea posible a nossa relação com Deus. nuestra relación con Dios. A nossa relação com Deus. Nuestra relación con Eu Dios. tenho vontade de vos perguntar uma coisa. Tengo la intención de preguntaros una cosa. Quando foi a última vez que orámos com alguém ¿Cuándo fue la última vez que oramos con alguien fora deste edifício? fuera de este edificio? No local de trabalho, no lugar onde vivemos, En el lugar de trabajo, allí donde onde vivimos, estudamos. donde estudiamos. Eu não estou a dizer orar por alguém, Yo no estoy diciendo orar por alguien, orar com alguém. orar con alguien, Que isso é partilhar a fé. porque eso es compartir la fe. Orar com alguém. Orar con Um alguien, vizinho, um colega que está triste, que alguma coisa não está bem, que un vecino, un colega perguntar, posso orar? que está triste, que alguna cosa no está bien en él, preguntar, ¿puedo Posso orar? Eu acho que nós ficaremos impressionados Me parece que nos impresionaríamos com os resultados desse tipo de oração fora destas paredes. con los resultados que tienen este tipo de oración fuera de estas paredes. Isso fortalece-nos Eso nos fortalece e fortalece as pessoas, y fortalece a las personas, fortalece a comunidade. fortalece la comunidad. Estar atento, Estar atento, olhos abertos, con los ojos abiertos, perceber sinais percibir e señales perguntar, posso orar por ti? y preguntar, ¿puedo orar por ti? Quando foi a última vez que nós partilhamos a fé com alguém? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros compartimos la fe con alguien? E por partilhar a fé, eu estou a pensar tão simplesmente nisto. Posso orar por ti? Y por compartir la fe, pienso simplemente, por ejemplo, en esto, ¿puedo orar por ti? Isso fortalece-nos. Eso nos fortalece, Isso fortalece a vida das pessoas. fortalece la vida de las personas. Outro aspecto importante, Otro aspecto importante, para nos fortalecermos para ou fortalecernos para não enfraquecermos. o para no debilitarnos. Em vez de estar na igreja e pensar que este é o lugar onde as minhas necessidades são supridas, En lugar de estar en la iglesia y pensar, este es el lugar en que mis necesidades son suplidas e eventualmente serão, y eventualmente van a ser suplidas, mais importante do que isso é perguntar sempre o que é que eu posso repartir agora? más importante que esto es preguntar siempre, ¿qué puedo compartir ahora? O que é que eu tenho que posso repartir? ¿Qué tengo yo que puedo compartir? Esta é a ênfase do apóstolo Paulo no texto que lemos. Este es el énfasis del apóstol Pablo en el texto que leímos. Porquê que vocês não repartem? ¿Por qué vosotros no repartís? É por isso que há entre vós muitos fracos, doentes e que morrem. Es por esta la razón por la que hay entre vosotros muchos débiles, enfermos y moribundos. Porque não há repartir. Porque no repartís. E repartir atenção, Y repartir atención, repartir bens, repartir bienes, repartir dinheiro, repartir tempo. repartir dinero, repartir tiempo. Essa é a pergunta que deveria de estar na nossa mente. Esa es la pregunta que debería ocupar nuestra mente. Perguntar sempre, Preguntar siempre, o que é que eu posso repartir agora? ¿qué puedo repartir ahora? E quando eu digo agora, é mesmo agora. Y cuando yo digo ahora y mismo ahora, O que é que eu poderia repartir agora? ¿qué puedo yo repartir ahora? Abraço. Un abrazo. Nós estamos a programar isso lá na nossa igreja. Vamos a programar esto en nuestra iglesia. Esse homem merece uma salva de palmas. Este hombre se merece un aplauso. Uau! Coisas simples Cosas simples facilitam a vida de todos. facilitan la vida de É todos. fantástico. Es fantástico. Não é bom? ¿No es verdad? ¿No es bueno? Muito perto da nossa comunidade, Muy cerca de nuestra do comunidad, edifício da nossa del comunidade, edificio de nuestra comunidad, há uma escola hay una escuela que tem o maior índice de suicídio
do nosso país. que tiene el mayor índice de suicidio de nuestro país. Os números não são publicados assim de forma muito visível, Los números no se publican de manera muy visible para não alarmar para no alarmar as pessoas, las personas. mas sabe-se que é a escola onde mais crianças, adolescentes, fundamentalmente adolescentes, se suicidam. Pero se sabe que es la escuela donde más niños, fundamentalmente adolescentes, se suicidan. Está inserida num bairro Está situada en un barrio que é considerado o bairro em Portugal com mais problemas sociais. que es considerado en Portugal como el barrio con más problemas sociales. Eu não sei se eu vou estar envolvido nisso, não sei. Yo no sé si yo voy a involucrarme en esto, Mas eu estou a falar com a nossa equipa. pero estoy hablando con nuestro equipo Que se a gente construir um edifício, que si construyéramos un edificio vai ser naquele bairro. va a ser en este barrio. A pergunta é, La pregunta es, o que é que eu tenho para repartir? ¿qué tengo yo para repartir? A oração tem que ser, La oración tiene que ser, Deus põe na nossa vida Dios pone en nuestra vida tudo aquilo todo aquello que os outros precisam. que los demás necesiten. Enquanto estamos aqui em Maiorca, Mientras estamos aquí en Mallorca, o Paulo Nunes, el Pablo Núñez, que o Daniel conhece, que Daniel conoce, já teve um encontro com um responsável tuvo un encuentro con un responsable e estamos a partilhar isso. y estamos compartiendo esto. Uma disposição para construir uma estrutura lá, Una disposición para construir un edificio allí, para ajudar aquela localidade. para ayudar a aquella localidad. Lisboa está na moda, Lisboa está de moda, vocês sabem? ¿sabéis? Lisboa é considerado na Europa, em 3 anos consecutivos, o destino privilégio dos turistas. Lisboa ha sido considerado durante 3 años consecutivos el destino preferido por los turistas. Está inundada de turistas, Está inundada de turistas, mas aquele bairro, pero aquel barrio os turistas não vão, no van, los turistas no van, mas a igreja vai. pero la iglesia va. Aquela gente Aquella gente pode não estar na moda, puede no estar de moda, nem viver no bairro da moda, ni vivir en el barrio de moda, mas Deus ainda os ama pero Dios todavía los ama. e eles são importantes. Ellos son importantes. É isto que os textos nos falam. Es esto sobre lo que los textos nos hablan. É isto que aprendemos de Jesus. Es esto lo que aprendemos de O Jesús. que é que eu tenho para repartir? ¿Qué tengo yo para repartir? O que é que nós construímos que os outros podem beneficiar? ¿Qué podemos construir Tem que nosotros ser, igreja é isso. de lo que los demás se puedan beneficiar? Igreja é isso. La iglesia es esto. Nós não estamos aqui para suprir as nossas necessidades. No estamos aquí para suplir nuestras A nossa necesidades. necessidade é suprida na medida em que suprimos as necessidades Nues- também dos outros. Nuestras necesidades son suplidas en la medida en que suplimos las necesidades de los demás. Eu não esqueço alguém que congrega conosco, Yo no me olvido de aquellos que se congregan con nosotros, que diz que o dia mais difícil dela é uma pessoa que vive sozinha. es una persona que vive sola y ella dice que el día más Ela difícil, dia disse-me isso. Pastor, sabe qual é o dia mais difícil para mim na semana? Pastor, ¿sabe cuál es el día más difícil para mí en la semana? Me dijo una vez. É o domingo. Es el domingo. E é um paradoxo, Y es paradójico, dizia ela. me decía. Ela é uma professora universitária, Ella es una profesora universitaria, solteira, soltera. e a família vive toda muito longe dela. La familia vive muy lejos de ella E é ela que está a dizer isso para mim. y es ella la que está diciendo esto para mí. O dia mais difícil para mim da semana é o domingo. El día más difícil de la semana para mí es el E é domingo. paradoxal, Y es paradójico, porque
vir à igreja é uma alegria, vir à celebração, porque venir a la iglesia, porque asistir a la celebración es una alegría, participar, ela participa. participar en la celebración es una alegría, Mas quando a celebração termina, pero cuando la celebración acaba, eu vejo as famílias irem embora veo que las familias se van e eu vou almoçar sozinha. y yo voy a almorzar sola. É simples. Não estamos a falar de uma pessoa que precisa que a gente lhe dê comida. Es sencillo, no estamos hablando de una persona que necesite que le demos comida. Estamos a falar de uma pessoa que diz, eu queria ter companhia na minha refeição. Estamos hablando de una persona que dice, necesitaría tener compañía en mi comida. E necessito que alguém me convide. Necesito que alguien me invite. O que é que eu tenho para oferecer agora? ¿Qué tengo yo para ofrecer ahora? Às vezes, quando eu termino a celebração lá em Lisboa, A veces cuando yo acabo la celebración allí en Lisboa, eu digo assim, digo así, bom, até domingo. bien, hasta el domingo. Mais algumas coisas. Pero Digo más- mais algumas coisas. Pero algunas cosas más. Eu digo. Ah, dice algunas cosas más. E eu digo assim, não esqueçam de convidar alguém para almoçar hoje. No se olviden de invitar a alguien para almorzar hoy. E as mulheres dizem, não está nada preparada, a casa não está arrumada. Y las mujeres dicen, no tengo nada preparado, la casa no está ordenada. Elas dizem-me isso a mim. Ellas me dicen eso a mí. Elas vêm rir para mim e dizem, pastor, Vienen riéndose para mí y dicen, pastor, mas não estávamos a contar. no teníamos en cuenta Ontem esto. não tive tempo de arrumar a casa. Ayer no tuve tiempo de ordenar la casa. Mas o valor maior Pero lo que tiene más valor é sentar na mesa. es sentarse en la mesa. O que é que eu tenho para dar agora? Essa é a mentalidade. ¿Qué tengo para dar ahora? Esta es la mentalidad. Essa é a natureza do reino. Esta es la naturaleza del reino. É isso que Deus pede de nós, repartirmos o que temos. Es esto lo que Dios pide de nosotros, repartir lo que tenemos. Não é suprir as nossas necessidades. No es suplir nuestras E necesidades por fim, y en fin. Ah, para finalizar, por fin. não enfim, Poner fin, en fin, para o fim. para fin. Fin. Muito bem. A cultura do reino de Deus La cultura del reino de Dios não é uma cultura de ocultar, disfarçar e mascarar no es una cultura de ocultar, disfrazar y enmascarar a nossa realidade. nuestra realidad. Em vez disso, En lugar de esto, é ter um espaço, es tener un é espacio, ter alguém es tener a alguien com quem admitimos as nossas fraquezas con quien admitimos nuestras debilidades e que nos levam a experimentar a graça de Deus. y que nos llevan a experimentar la gracia de Dios. Isso fortalece-nos. Eso nos fortalece. Isso fortalece as pessoas. Eso fortalece a las Isso personas. fortalece uma cidade. Eso fortalece una ciudad. O que não pode ser admitido Lo que no podemos admitir nunca poderá ser lidado. nunca podrá ser lidiado, afrontado, Sim, resolvido. resuelto. Eu vou dizer outra vez. O que não puder ser admitido Lo que no puede ser admitido nunca poderá ser resolvido. nunca podrá ser resuelto. A comunidade cristã é um espaço para isso. La comunidad cristiana es un espacio para esto. Não é um lugar para adoecer. No es un lugar para debilitarse, É um lugar para nos fortalecermos. sino un lugar para fortalecernos, Onde podemos partilhar as nossas fraquezas. donde podemos compartir nuestras debilidades. Daniel, Daniel, eu estou a terminar. estoy a punto de acabar. Um dia desses eu estava a ler Un día de esto yo estaba leyendo aquele texto muito famoso do apóstolo Paulo, aquel texto muy famoso del apóstol Pablo, onde ele fala sobre uma dificuldade que ele tem na sua vida que a gente não sabe qual é. donde él habla acerca de una dificultad que tiene en su vida que no sabemos cuál es. Aquilo a que Paulo chamou um espinho na carne. Aquello que Pablo llamó una espina en la carne, un aguijón en la carne. É interessante que ele tenha escrito isso. Es interesante que él haya escrito esto. Ele escreveu isso. Él escribió esto.
Ele não está a partilhar apenas com os irmãos no seu tempo. No está compartiendo esto apenas con los hermanos en aquel tiempo. Ele fez questão de que nós soubéssemos que Él quería que nosotros supiésemos que Él lutava com alguma coisa luchaba con alguna cosa difícil, difícil, muito difícil. muy difícil. E eu perguntei a mim mesmo, Y yo me preguntaba, conhecendo Paulo pelo que está escrito, conociendo a Pablo por lo que él ha escrito, conhecendo Jesus pelo que está escrito, conociendo a Jesús por lo que está escrito, se Paulo não terá mesmo partilhado com alguém qual era o espinho na carne dele. si Pablo habrá compartido con alguien cuál era el aguijón en su carne, E ocorreu-me que Timóteo poderá ser um deles. yo creo que Timoteo podría ser esta persona, uno de Porque a estas. dada altura Paulo diz para Timóteo, Porque en determinada altura Pablo le dice a Timoteo, Timóteo, tu sabes tudo a meu respeito. Timoteo, tú sabes todo acerca de mí, Tudo. todo, As minhas fraquezas, mis debilidades. a relação deles La relación entre era uma ellos relação em que Timóteo poderia ter liberdade era una relación en la que Timoteo podía tener la libertad de perguntar a Paulo, de preguntar a Pablo, Paulo, de que é que falas? Pablo, ¿de qué hablas? Paulo decidiu não nos dizer qual era a razão. Pablo decidió no decirnos cuál era la razón, E se foi Timóteo quem soube da razão, y si fue Timoteo el quien supo sobre la razón, que incrível. qué increíble. Timóteo nunca falou da razão. Timoteo nunca habló de la razón. Somos nós uma comunidade assim, ¿Somos nosotros una comunidad así, onde há gente madura. donde la gente madura? Não são todos maduros, eu sei. No son todos maduros, yo lo sé. É como uma família. Es como una familia. Temos adultos, Tenemos adultos, temos crianças, tenemos niños, temos jovens tenemos e jóvenes temos jovens maduros y tenemos jóvenes maduros e adultos imaturos. y adultos inmaduros. Porque a maturidade Porque la madurez exige tempo. exige tiempo. E há gente que o tempo não passa por eles. Y hay gente que por la que el tiempo no pasa. Mas o tempo é importante, mas não é tudo. El tiempo es importante, pero no es todo. Há gente madura, adulta, Hay gente madura, adulta, que não tem maturidade espiritual para lidar com situações complexas. que no tiene madurez espiritual para lidiar con situaciones complejas. Mas a igreja sempre tem dessa gente. Pero la iglesia siempre tiene gente como esta. Tem mesmo. Tiene. E isso é a força também da comunidade. Y esta es la fuerza también de la comunidad. Um espaço onde eu sei com quem eu posso partilhar. Yo sé con quién puedo compartir. Eu estou convicto que o apóstolo Paulo terá compartilhado. Yo estoy convencido de que el apóstol Pablo lo compartió. Depois de tudo o que ele escreve Después de todo lo que él escribe e sendo coerente, y siendo coherente, alguém sabia, alguien sabía, mas ninguém falou. pero nadie habló. E eu acho que Paulo não falou, Y me parece que Pablo no lo dijo, não era porque estava a esconder alguma coisa. no porque necesitaba esconder alguna cosa, Havia muita gente imatura à volta dele. sino que había mucha gente inmadura a su alrededor. Ele lutava constantemente com alguma coisa. Él luchaba constantemente con Nós não alguno. estamos a falar Cosa? de pecado, No estamos hablando de pecado, estamos a falar de uma luta difícil, permanente, que não para, que não passa. estamos hablando de una lucha difícil, permanente, que no para, que no pasa. Não sabemos qual é, No sabemos cuál era, mas ele dizia: a sua graça me basta. pero él decía, su gracia me basta. E eu estou convencido que a sua graça Yo estoy convencido de que su era gracia também revelada na vida de Timóteo, se revelaba también en la vida de Timoteo, Barnabé, Bernabé, em que a dada altura Paulo diz que Barnabé venha. en que a determinada altura Pablo dijo que Bernabé venga, Eu preciso dele. necesito de él. Isto é a comunidade, Esto es la isto comunidad, é a igreja, esto es la iglesia, onde somos fortalecidos. donde somos fortalecidos.
Esta é a igreja que se fortalece Esta es la iglesia que se fortalece com estes aspectos de que estamos a con partilhar. estos aspectos que estamos compartiendo. Seria bom lembrá-los. Sería bueno Eu recordarlos. faço questão de os lembrar na nossa comunidade. A mí me gusta recordarlos en mi comunidad, Especialmente porque estamos a querer construir uma cultura do seu reino em nós. especialmente porque queremos construir una cultura de su reino en nosotros. E a cidade aguarda por isto. Y la ciudad espera por esto. Este é o remédio para a fraqueza Este es el remedio para la debilidad e a vitamina para não enfraquecer. y la vitamina para no debilitarse. Pai, nesta noite, Padre, en esta noche sabemos que não são as nossas palavras que mudam a nossa sabemos vida, que no son nuestras palabras las que cambian nuestra vida, mas são aqueles momentos contigo sino que son aquellos momentos contigo confrontados com a verdade confrontados con la verdad, e rendidos diante de ti, rendidos delante de ti, dizendo: Tens-me aqui, envia-me a mim, diciendo, heme aquí, envíame a mí, usa-me a mim. úsame a mí. Oramos para que esta comunidade Oramos para que esta comunidad seja conhecida como um lugar onde os fracos são fortalecidos, sea conocida como un lugar donde los débiles son fortalecidos, a começar em nós que comience en nosotros e em todos aqueles com quem partilhamos a nossa vida. y en todos aquellos con los que compartimos nuestra vida. Dá-nos a nós tudo Danos todo o que os outros precisam. lo que nosotros necesitan. Dá-nos visão, entendimento, Danos visión, entendimiento, coração. corazón. Para a semelhança de Jesus, Para ser semejantes a Jesús, levarmos a nossa cruz llevar nuestra cruz e vivermos em função y vivir, daqueles por quem Jesus deu a vida. y vivir en función de aquellos por los que Jesús dio su vida, Com sabedoria, con sabiduría, cuidando ainda de nós mesmos, cuidando también de nosotros mismos, da nossa saúde emocional, de nuestra salud emocional, física, física, espiritual. espiritual. Dá-nos uma mente sã, Senhor, equilibrada. Danos una mente sana y equilibrada, Señor. Sê Tu o centro da nossa vida Sé tú el centro de nuestra vida e ninguém ficará em segundo lugar. y nadie se quedará en segundo lugar. Nada ficará em segundo lugar. Nada quedará en segundo lugar. Quando Tu és a nossa prioridade, o nosso centro, Cuando tú eres nuestra prioridad, nuestro centro, tudo fica em equilíbrio. todo queda en equilibrio. Obrigado pela obra de Jesus Gracias por la obra de na Jesús cruz do Calvário. en la cruz del Calvario. Dá-nos a graça agora de cada levar a sua cruz, Danos la gracia ahora de que cada uno lleve su cruz, investindo a nossa vida uns nos outros, invirtiendo nuestra vida los unos en los otros, pondo na nossa mesa aqueles que temos que pôr na nossa mesa. poniendo en nuestra mesa aquello que tenemos que poner en nuestra mesa, Da mesma maneira que Jesus nos pôs na sua. de la misma manera que Jesús nos invitó a la suya. Obrigado por este privilégio Gracias por este privilegio de podermos colaborar contigo de poder colaborar contigo no estabelecer do teu reino na terra. en el establecimiento de tu reino en la Até tierra, que a plenitude dos dias venha. hasta que la plenitud de los días venga E aquilo que João viu no livro do Apocalipse, y aquello que Juan vio en el libro de Apocalipsis, a cidade perfeita venha, la ciudad perfecta venga, onde Jesus é o centro, donde Jesús es el centro, a luz, la luz, o templo, el templo, tudo todo, em todos, en todos, para a glória de Deus o Pai. para la gloria de Dios el Padre. Aguardamos por esse dia, Senhor, Esperamos este día, Señor, mas até que Ele venha, pero hasta que el día venga, queremos dizer-te, queremos decirte, eis-nos aqui, heme aquí, envia-nos a nós, envíanos a nosotros, usa-nos úsanos na vida uns dos outros, en la vida de los otros, para a glória do Teu nome. para la gloria de tu nombre.